em nome da Associação Médico Espírita, né, agradeço a presença de todos. Eu vou compartilhar uma mensagem inicial, que vai ser um poema. Esse poema, a doutora Ivênia conhece, porque está no livro dela, tá? É de Casimiro de Abreu, psicografia de Chico Xavier. Os animais. Na casa da natureza, o Pai espalhou com arte as bênçãos de luz da vida, que brilham em toda parte. Essas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas de amor divino na esfera dos animais. Não te esqueças no caminho, praticando o bem que adores. Busca ver em todos eles os nossos irmãos menores. A providência dos céus jamais esquece a ninguém. Deus, que é pai dos homens sábios, é pai do animal também. A única diferença em nossa situação é que o animal não chegou às vitórias da razão. Entretanto, observamos em toda a sua existência os princípios sacrossantos de amor e de inteligência. Vejamos a abelha amiga no grande armazém do mel, a galinha afetuosa, o esforço do cão fiel. O boi, tão útil a todos, é bondade e temperança. O muar de força hercúlea obedece a uma criança. Ampara-os sempre que possas, nas horas de tua lida. O animal de tua casa tem laços com tua vida. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais. Muito linda, né? Muito bonito. Eu quando primeira vez que li isso, eu chorei, assim, tá? Muito, toca muito no coração da gente. Hoje, nós temos o prazer, né, de contar com a presença da doutora Ivênia Santos Prada, que ela vai nos falar sobre o papel dos sapiens nas transformações evolutivas do planeta. A doutora Ivênia, além de amiga, né, amiga aqui da AMES também, ela é médica veterinária formada pela USP, é professora titular em anatomia animal, membro da Associação Médico Espírita de São Paulo, membro também no Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, idealizadora e coordenadora do Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade, que é o MEDVESP, palestrante e conferencista nacional e internacional. Tem livros publicados, entre eles A Alma dos Animais, A Questão Espiritual dos Animais, O Cérebro Triuno, coautoria com o Dr. Décio Ângelo e Sérgio Lopes. Então, com a palavra, doutora Ivênia. Muito obrigada. Boa noite a todos os amigos. Estou muito feliz hoje de fazer essa tarefa junto com vocês, né? Aí da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo e também de todos os outros amigos que estão aí na nossa sala virtual, né? Fico muito feliz, então. E eu vou trazer hoje para vocês esse tema, implicando um pouco nessa própria situação que nós estamos vivendo, né? Desse flagelo, digamos assim. Então, o papel dos sapiens nas transformações evolutivas. Então, eu vou tratar de alguns tópicos que eu selecionei, que são os seguintes, olha. Então, o Homo sapiens é a nossa espécie. Eu vou ver como nós chegamos a essa condição. Vou falar depois do salto tecnológico, que foi a conquista utilitarista do fogo, o salto cognitivo, que é um salto cultural, a explosão criativa dos sapiens, com a expansão dos lobos frontais, a pegada ecológica, que é um índice de como nós estamos usando os recursos naturais do planeta, depois o paradigma antropocêntrico, que implica em dominar e explorar a natureza, e vou ver a doutrina espírita como recurso para que a gente tenha boas opções nessa nossa vivência, não é?
e nas situações do dia a dia, e também nas situações difíceis como nós estamos vivendo agora com essa pandemia, né? Vendo então as suas consequências morais. Vamos então falar de uma nova proposta, de um novo modelo de conduta, levando em conta o aspecto moral, e vou terminar com uma mensagem de Emmanuel, que é uma verdadeira convocação, um edital de convocação à nossa transformação moral. Como é que nós chegamos a essa condição de Homo sapiens aqui, né, atualmente? Então eu vou mostrar para vocês. Hipótese sobre a origem do corpo humano é um trecho de um capítulo, do capítulo 11º da Gênese de Kardec. Eu vou levar em conta a terceira edição para sair daquela celeuma, né, se depois da quarta edição houve adulteração ou não. Então eu peguei um texto da terceira edição. Então eu quero mostrar para vocês, primeiro, essa hipótese sobre a origem do corpo humano formulada por Kardec e pelos mentores que o orientaram. Lá no item 15 desse capítulo 11 da Gênesis está escrito: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Bem, quando eu leio essas coisas na obra espírita, eu procuro ver na ciência acadêmica qual é a informação correspondente. Então, eu já tinha feito um curso há mais de 10 anos, uma disciplina de evolução humana com esse professor Walter Neves, professor titular da antropologia lá do IB, Instituto de Biociências da USP. Durante um semestre eu fui lá toda quarta-feira, fiz essa disciplina, e agora, desde o ano passado, eu vi que ele gravou um curso sobre evolução humana, que se chama Saga Humana, em 2017, com o pessoal da informática lá da USP. Eu assisti às aulas, fiz anotações e recomendo para vocês, a quem se interessa com esse assunto da evolução humana, né? Então, o curso do professor Walter Neves. Nesse curso, ele diz o seguinte: olha, as nossas origens são os seguintes: todas as espécies do gênero humano, que são várias, vieram a partir de um tronco de primata, o Australopithecus afarensis. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Então, uma espécie de macaco, já com postura semi-ereta, que viveu na África há mais ou menos 3,2 milhões de anos. Então, hoje em dia, a moderna biologia e a antropologia têm essa informação como de ponta, né? É o que eles admitem hoje. As várias espécies do gênero humano vieram dessa criatura aí, Australopithecus afarensis. Outra citação, eu vou trazer aqui do Yuval Harari. Ele tem esse livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é um livro que está sendo um best-seller. Ele é professor de História na Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele tem muitas informações muito, muito importantes. Então, o que ele está dizendo nesse livro concorda com o professor Walter Neves está dizendo nesse curso da Saga Humana. As diferentes espécies do gênero humano evoluíram do Australopithecus afarensis, que viveu na África há 3,2 milhões de anos. Bom, então, a partir daí desse Australopithecus e das primeiras espécies de espíritos humanos que foram encarnando dessa maneira, os antropólogos e biólogos fizeram muitas experiências. Então, nessa literatura que eu estou citando para vocês aqui embaixo, tem um estudo muito interessante. Eles pegaram 3 adultos de Australopithecus, cujos esqueletos eram quase completos, de um adulto, que tem essa sigla aqui, de uma fêmea, que eles chamaram carinhosamente de Lucy, foi o primeiro esqueleto de um Australopithecus fêmea, que era o mais completo que se tinha na década de 70. Depois encontraram esse outro adulto, e mais recentemente, o de uma criança pequena, que eles chamam de bebê de Kika, com mais ou menos 3 anos. O que eles encontraram? Olha, fizeram um estudo de todos os raios ósseos, das curvaturas da coluna, da inserção da cabeça do fêmur no acetábulo. Sabe o que encontraram? Olha que coisa interessante. Da cintura para cima, esses indivíduos eram tipicamente macacos. E da cintura para baixo, eles tinham características que eram assim aproximadas
das características já de seres humanos, né? Isso, para mim, tem um significado filosófico, porque, assim, parece que primeiro você precisa modificar a base, ter uma base bem estruturada, para depois investir na parte de cima, inclusive no cérebro, né? Com vistas disso, aconteceram algumas coisas importantes, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Vamos, então, pegar desse curso do professor Walter Neves, lá o Australopithecus afarensis e aqui a nossa espécie, Homo sapiens, que emergiu há 200 mil anos. Bem, vou colocar aqui algumas espécies, tem muitas, vou colocar algumas, né? Algumas são bem conhecidas, o homem de Heidelberg, o homem de Neandertal, o Homo erectus, e a gente vai perguntar o seguinte, olha, qual dessas espécies já era um ser humano? Porque se emergiu de corpos de macacos, a gente há de pensar, falar, puxa vida, de repente nasceu um ser humano assim, com todas as características humanas, não foi assim, né? Então, o pessoal começou a estudar, particularmente nesse estudo que eu mostrei no slide anterior, vendo que o Australopithecus da cintura para cima é tipicamente macaco, da cintura para baixo ele já tem características aproximadas das características do ser humano, né? Por exemplo, a inserção da cabeça do fêmur no acetábulo, a planta do pé, o pé dele já era bem propício para a postura ereta. Então começaram a analisar. Essa criatura aqui do meio, o Homo habilis, que viveu há mais ou menos 2,3 milhões de anos, esse indivíduo aqui está sob júdice. A maior parte dos antropólogos e biólogos hoje não aceita mais que ele seja considerado dentro do gênero humano, apesar de ter sido inicialmente referido como Homo habilis. Por quê? Com vistas àquele estudo anterior, ele tem mais características de Australopithecus do que de ser humano, não é? Então, essa criatura e algumas outras espécies limítrofes aqui, elas não são consideradas tipicamente humanas. O indivíduo que é considerado tipicamente humano é esse aqui, olha, Homo erectus. Por quê? Ele já tem, com vistas ao nosso biotipo como referência, o biotipo dos sapiens como referência, ele já tinha 70 quilos mais ou menos de peso, 1,70 m de altura, o crânio bem desenvolvido e, consequentemente, o cérebro também, né? Ele tinha, do ponto de vista cultural, alguns indícios de que ele tinha algum adiantamento. Então, este indivíduo aqui já é considerado ser humano. Esses outros aqui, centrando no Homo habilis, estão sob questionamento. E a maior parte dos antropólogos e biólogos não aceitam essa criatura como pertencente ao gênero humano. Então, a gente pode dizer o seguinte, olha, eu vou colocar para vocês um dilema. Bom, então, se o Homo habilis não é considerado nem Australopithecus e nem ser humano ainda, né? Ele é um intermediário, então, quando a gente se referir do ponto de vista espiritual, a princípio inteligente ou espírito, né? Porque a gente diz assim, o princípio inteligente é próprio dos animais. Há uma transformação e ele se torna espírito, não é? Bom, em relação ao Homo habilis, a gente vai dizer o quê? Que ele tem princípio inteligente ou espírito, não é? Então, o que a gente pode deduzir disso é que as transformações do indivíduo, desde de princípio inteligente até espírito, do ponto de vista espiritual, ela é gradativa, é um processo. E do ponto de vista orgânico também. Até porque, no item 16 do capítulo 11 da Gênese, que é de Gênese espiritual, está escrito assim, seguindo-se ao 15 que eu mostrei. É provável que os primeiros homens que encarnaram nesses corpos de macacos pouco diferissem deles, tanto em sua forma exterior quanto na sua inteligência. Não é? Então, esse processo de transformação de princípio inteligente, desde o Australopithecus afarensis até o Homo erectus, que já é considerado ser humano, ele é um processo que demorou muito tempo, né? Não é de repente. Bem, então, voltando a essa referência do Yuval Harari, nesse livro Sapiens, a gente tem como referência pelos historiadores que no seu processo evolutivo houve um salto tecnológico do ser humano quando houve domínio utilitarista do fogo. Foi uma coisa extraordinária.
Alguns autores que eu consultei, eles acham que quem fez isso foi o Homo erectus, há 2 milhões de anos. Mas essa literatura que eu estou citando agora, do Harari, ele fala que o Homo erectus, o Neandertal e o Sapiens antigo, anterior a nós, há mais ou menos 300 mil anos, há indícios de que eles tinham domínio utilitarista do fogo, né? E a gente pode dizer, os historiadores também dizem, que quando o ser humano conseguiu dominar o fogo e torná-lo de uso utilitarista, ele conseguiu exercer sobre os recursos da natureza o primeiro grande impacto, que hoje é chamado de pegada ecológica, nós vamos ver mais para frente, né? Mas é uma coisa muito importante. Outra coisa importante que aconteceu no processo evolutivo das espécies humanas foi esse chamado salto cognitivo, representado pelo culto de enterrar os mortos. Então, esse professor de pré-história da PUC do Rio Grande do Sul, ele fala que foram encontrados pequenos cemitérios de Neandertal, né? E que a maneira como estavam dispostos os cadáveres, os esqueletos, eram sinalizadores de que houve um cerimonial, não é? Porque até flores estavam ali, daquela coisa mesmo fossilizadas, mas que faziam parte desse processo do enterramento dessas pessoas, né? Então, esse professor diz assim, esse salto é cognitivo porque todo esse processo da cerimônia de enterrar os mortos, ele já tem o significado de que existiu pensar sobre o significado da vida, que é uma alta reflexão filosófica, né? Então, esses dois saltos são importantes nesse processo evolutivo das espécies do gênero humano. Vou mostrar para vocês alguns dados com base nesse livro do Harari, Sapiens. Olha que interessante. Há 2 milhões de anos, o Homo erectus, aquele que já é considerado um ser humano, grande parte da população de Homo erectus migrou para a Europa e para a parte ocidental da Ásia. Há 500 mil anos, o Neandertal já estava na Europa e no Oriente Médio, tanto que muitos esqueletos que foram encontrados, muitos fósseis, eles foram datados dessa data aí, 500 mil anos. Há 200 mil anos, surge a nossa espécie na África Oriental. Então é assim, a nossa espécie surgiu de algumas espécies que ficaram na África, e não dos que migraram para a Europa e para o Oriente Médio, né? Há 70 mil anos, os sapiens, uma parte dos sapiens também sai da África e também migra para a Europa, para a parte da Ásia. Há 45 mil anos, é encontrado o esqueleto fóssil de sapiens na Austrália. E, consequentemente, também nesse período, registrou-se extinção da megafauna australiana. Depois, há 30 mil anos, acontece a extinção do Neandertal, ele viveu de 400 a 500 mil anos, até 30 mil anos. E ele, inclusive, conviveu com os sapiens, né? E na competição com os sapiens é que ele foi extinto, pelo menos é a informação que dão os historiadores e os antropólogos, né? O Neandertal e os sapiens conviveram durante 170 mil anos, mas foram extintos nessa convivência. Continuam esses dados. Há 16 mil anos é registrada a presença de sapiens na América. Coincidentemente, também houve extinção da megafauna americana. Eu não sei se vocês lembram, durante um tempo, saiu muita reportagem de alguns sítios arqueológicos do Nordeste, onde encontraram fósseis de preguiça gigante, com 4 metros, 6 metros de tamanho, coisas monstruosas, né? Então, os sapiens estando na América, houve também a extinção da megafauna americana. Eu não estou querendo dizer com isso que o sapiens é responsável, né? Os próprios historiadores dizem, aconteceu também, né? Mas a gente já fica de ressabiado porque o sapiens estava lá, né? Quando aconteceu a extinção da megafauna australiana e quando aconteceu a megafauna americana também. Há 13 mil anos, houve extinção do Homo florensis, que era uma espécie que ela acabou se definindo como espécie porque ela saiu do continente
e ela habitou essa ilha de Flores na Indonésia. O Sapiens, durante um período, ele chegou lá também, e na competição com o Homo florensis também houve a extinção do Homo florensis, né? O Sapiens foi persistindo. Há cerca de 100 mil anos, 6 outras espécies do gênero Homo foram contemporâneas do Sapiens, vivendo em locais diferentes. Ou seja, a nossa espécie que hoje vive sozinha no planeta, durante um tempo, durante um período, isso é registrado mais ou menos há 100 mil anos, a nossa espécie conviveu com outras 6 espécies do gênero humano, né? Olha que interessante. Mas de 13 mil anos para cá, o Sapiens sobrevive como espécie única do gênero humano. Eu fico pensando, será que foi uma vantagem a gente não ter outras espécies do gênero humano convivendo, né? Ou se isso não foi bom, enfim, é o que aconteceu. Desde 13 mil anos para cá, a nossa espécie é a única que povoa o planeta Terra. Bom, em relação ao Neandertal, existem umas curiosidades, eu vou mostrar uma para vocês. Vocês sabiam que o Neandertal tinha cérebro maior que o nosso? Porque sempre a gente acha assim, o tamanho do cérebro é o referencial de inteligência, né? De aquisição cognitiva, pois o Neandertal tinha um cérebro maior que o nosso. Olha que interessante. Aqui é o cérebro do Neandertal. Olha, a cabeça dele era maior e ele tinha um crânio, o neurocrânio, né? O crânio tem 2 partes, o víscerocrânio, da região da face, e o neurocrânio, que contém o cérebro. O neurocrânio do Neandertal tem a forma de uma bola de futebol americano, né? E o nosso crânio, o neurocrânio ele é esferoide, ele é bem redondinho. Por quê? Vou mostrar para vocês que é interessante. Olha, isso é dedução minha. Por que essa criatura tinha esse cérebro parecendo uma bola de futebol americano? Vocês percebem que aqui, olha, o diâmetro é maior? O que tem no cérebro nessa região? Tem a região motora. Esse indivíduo, ele tinha grande força muscular, ele vivia num clima muito frio, porque as superfícies ósseas onde se inseriam os tendões eram muito, muito, muito assim, evidentes, significando que ele tinha músculos muito potentes, né? Então ele priorizou no desenvolvimento do cérebro dele a força muscular, né? Que é essa região vermelha. E essa região verde é da parte sensorial que leva as informações para a área motora e para outras regiões. Esse foi, então, digamos, o que o Neandertal priorizou. Nós não, nós priorizamos, sabe o quê? Desenvolver cognição através do desenvolvimento do lobo frontal. Olha que coisa interessante, talvez por isso que a nossa espécie, com mais possibilidades cognitivas de interpretar as coisas, de arranjar soluções, ela acabou proporcionando no confronto com outras espécies o extermínio dessas espécies, né? Bom, aí estamos então, chegamos aqui. Homo sapiens, a nossa espécie emergiu há mais ou menos 200 mil anos. Nos primeiros 50 mil anos, diz o Harari, não aconteceu nada. A nossa espécie era como qualquer outra, como qualquer animal. Só sabia sobreviver e reproduzir a espécie. Mas após 50 mil anos, quer dizer, nos 150 mil anos para cá, houve a chamada explosão criativa do Paleolítico Superior, do ponto de vista cultural, né? Coincidiu com a expansão do nosso polo frontal, a diferença que nós tivemos em relação ao Neandertal, né? E o polo frontal, que contém a chamada área pré-frontal, ela interage com funções cognitivas, ela expressa fenomenicamente as chamadas funções cognitivas, né? Intelectivas, associação de ideias, memória, raciocínio, crítica de situações. Então, a partir daí, a nossa espécie passou por vários momentos que foram explosivos no seu desenvolvimento cultural. Há 70 mil anos, essa revolução cognitiva que começou, né, há 50 mil anos, começou há 150 mil anos, há 12 mil anos uma revolução agrícola, quando ele deixou de ser nômade caçador e ele fez assentamentos perto de fontes de água, ele começou a plantar e a fazer a domesticação de animais. Então foi um período muito importante na nossa vida. Há 500 anos a Revolução Científica, que culminou com a Revolução Científica do século XVII,
quando a ciência se separou dos dogmas religiosos. E há 200 anos a Revolução Industrial, particularmente que se iniciou lá pela Inglaterra, né? Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 370, tem uma questão muito interessante, porque a gente começa a perguntar, bom, a natureza então foi colocando para os sapiens um cérebro bem desenvolvido, com lobo frontal, né, explodindo de desenvolvimento. Isso significa que automaticamente nós teríamos mais faculdades morais e intelectuais? É o que Kardec pergunta. E olha o que os espíritos respondem. Não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que lhe dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Portanto, quando nós desenvolvemos o nosso lobo frontal, é porque o nosso espírito já precisava, pelo seu grau de desenvolvimento, precisava de um instrumento melhor para expressar as suas aquisições cognitivas, né? Bom, o que nós fizemos até agora? Olha, a nossa conquista no intelectivo foi extraordinária. Olha a tecnologia espacial. Hoje nós temos foguetes, nós já fomos à Lua há mais de 50 anos, temos sondas espaciais em todos os lugares, aviões supersônicos, né? Então, a tecnologia espacial, uma beleza. Tecnologia na comunicação. Olha, eu estou falando aqui pelo meu computador, com vocês que estão em lugares diferentes. Hoje à tarde eu fiz uma reunião com a Elza lá da Inglaterra. Então, com esse aparelhinho aqui, a gente está em contato com o mundo todo, né? É uma coisa fantástica, as nossas aquisições. A tecnologia na medicina, hoje em dia, quantos recursos, quantos aparelhos, cirurgias que são feitas com participação, às vezes, de especialistas de países muito distantes, né? As próteses hoje, como são extraordinárias. Então, os nossos recursos tecnológicos são exponenciais. A nossa função cognitiva para descobertas, para aquisições tecnológicas foi fantástica. Mas existe uma pergunta aqui que a gente pode fazer. Olha, tudo bem, fizemos grandes conquistas tecnológicas, mas a que preço? A que preço os recursos naturais do planeta tiveram que sustentar essas nossas conquistas tecnológicas, né? Isso hoje se chama pegada ecológica. A pegada ecológica, eu peguei esse material, pessoal, da WWF, que é World Wide Fund of Nature. É uma instituição das maiores do mundo que trabalham com identificação de problemas e soluções relativos à preservação da natureza. Então, hoje tem um conceito que se chama pegada ecológica. E a minha filha caçula é agrônoma e trabalha com isso, e eu liguei para ela, ela me orientou no que eu vou falar para vocês. Então, é assim, olha, segundo dados da WWF, a nossa caminhada pelo planeta, a nossa vivência, deixa rastros, pegadas, maiores ou menores, dependendo de como nós caminhamos, não é? Bem, então vamos em seguida. A pegada ecológica, ela representa um método de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das comunidades humanas sobre os recursos naturais. Pressão essa que é expressada em hectares globais, com essa sigla, né? Hectares globais. Um hectare global, ele corresponde a 1 hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. Então, essa é a referência, né? Então, a pegada ecológica, ela faz um contraponto entre o que nós queremos extrair dos recursos naturais do planeta e o que o planeta tem nos oferecer e o quanto ele aguenta, né? Então, vamos ver isso em seguida. Outro conceito se acopla ao da pegada ecológica, que é o da biocapacidade. Biocapacidade é a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados pelo ser humano. Então, por exemplo, a gente está usando petróleo que está tirando lá debaixo da terra e a gente está usando. Será que depois nós vamos ter uma maneira desse recurso natural ele conseguir absorver os resíduos deixados pelo uso dessa reserva? Não é?
e por aí a gente vai. São muitos os recursos. Bem, então é assim. Diz a literatura da WWF que até os anos 70, eu vou mostrar um gráfico para vocês, existia um certo equilíbrio entre a nossa pretensão de utilizar os recursos naturais do planeta e o que o planeta aguentava nos oferecer. A partir de final dos anos 70, começou um desequilíbrio que vem se acentuando entre a utilização de recursos naturais e a nossa capacidade de utilizá-los. Porque a utilização desses recursos é 50% maior do que a capacidade do planeta em renová-los. Por exemplo, estão lá devastando a floresta amazônica, cortando as árvores e tal. Não existe um replantio que vá fazer com que esse recurso natural seja sustentável, ou seja, você tirou tanto, você planta tanto ou um pouco mais, para que não haja um déficit do recurso natural, não é? Mas isso não está acontecendo. Então, a conclusão da WWF em relação a isso é o seguinte: com o que nós estamos usando dos recursos naturais do planeta hoje, na realidade, nós estamos precisando de um planeta e meio para sustentar o nosso atual estilo de vida. Vou mostrar um gráfico para vocês. Olha, então é assim. A minha filha, que é agrônoma, me explicou direitinho. Então, aqui nessa linha, olha, a gente tem aqui até 1. Ou seja, isso aqui contempla os recursos naturais de um planeta, que é onde nós moramos, né? Só temos um, né? Então, aqui eles estão fazendo a suposição de mais um planeta para sustentar os recursos que nós queremos extrair do coitado do nosso planeta, que ele não tem mais, né? Vamos analisar isso, então. Olha, vamos legenda por legenda. Então, em vermelho aqui, essa linha vermelha, olha, ela corresponde a áreas construídas. Então, até o final dos anos 70 estava tudo certinho, cabia aqui tudo dentro desse quadradinho, né? Então, a gente vê que esse recurso, apesar dele ter sido, a utilização dele ter sido maior, ele não é tão agressivo, como também não é tão agressivo o caso dos pesqueiros, né? Bom, depois a gente vai nessa faixa verde escuro, o que é? Florestas. Olha, é um horror isso aí. O desgaste das florestas e das matas de modo geral, Mata Atlântica, Cerrado, né, tem sido uma coisa violenta. Então, o que nós estamos extraindo das florestas, não só do Brasil, mas do mundo todo, eu falei da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica aqui no Brasil, né? Mas esse mapa está falando da pegada ecológica global. Então, outras florestas no mundo todo, outras matas, outros nichos, eles estão sendo extraídos deles recursos naturais acima da capacidade dessas florestas fazerem a reposição dos recursos naturais. Depois vem essa linha mais clara, verde claro, pastagens. Olha, em relação a pastagens, eu fico horrorizada. Então, eu fui no site da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Produção Agrícola, aqui no Brasil. A Embrapa diz assim, olha, no Brasil existem 200 milhões de hectares de pastagens. 90% dessas pastagens são implantadas. Eu perguntei para minha filha o que é isso. Ela disse, mamãe, são pastagens onde derrubou-se a plantação original para fazer o pasto para boi. Então é assim, lá na Amazônia, no Cerrado, e aqui, ali, em outros lugares também no mundo todo, né? Porque esse mapa é do mundo todo. Então, derrubaram a plantação original que existia para fazer pasto para boi, o que é uma coisa assim perversa. Porque só que no Brasil, eu sei, a média brasileira de boi no pasto é de 1,5 hectare por boi. E essa minha filha mesmo, que é agrônoma, disse, mamãe, o que você plantar em 1,5 hectare te dá uma conversão alimentar maior do que te dá um boi, né? Então, a única razão para se criar boi é a pessoa querer comer a sua picanha no churrasco do fim de semana, né? Não tem outra razão. Então, ainda mais, 180 milhões desses 200 milhões de hectares estão degradadas essas pastagens. Por quê? Especialmente as pastagens de monoculturas. Elas são muito prejudiciais ao solo. A mais prejudicial é a cultura de cana. Então, derruba tudo, as plantações originais, as culturas múltiplas, né?
e fazem uma monocultura, então elas são devastadoras. E como não se faz a reposição do solo na medida adequada, então quase todas estão degradadas, o que é muito lamentável, né? E depois vem as áreas de cultivo, né? Que também, aliás, tudo que eu estou falando de, por exemplo, de plantações de monocultura, cai nessa área de cultivo, né? E depois, a parte de carbono, a Laura falou, mamãe, entenda tudo que é energia. Por exemplo, nós estamos tirando o petróleo do subsolo, a gente está utilizando, está formando CO2, essa camada de CO2 que é poluente é o principal fator do aquecimento do planeta. Então, por aqui a gente está vendo que a nossa espécie sapiens, ela perdeu o rumo de como utilizar os recursos do planeta, né? Então vamos lá, vamos para frente. Então, atualmente, ainda continua a WWF. A média mundial da pegada ecológica é de 2,7 hectares globais por pessoa. A biocapacidade, que é a capacidade dos recursos naturais do planeta, disponível por pessoa, é de 1,8 hectare global. Então, cada pessoa, per capita, tem um déficit de 0,9 hectare global, né? Olha como nós já estamos numa situação bem crítica. Então, por isso que eles dizem, nós precisaríamos hoje de um planeta Terra e mais meio planeta Terra para manter nosso padrão de consumo. Projeções para o ano 2050, se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos precisar de 2 planetas Terra, né? E só temos um. Então, a situação é realmente bem grave, né? A biocapacidade do planeta está em grande risco e existe uma perda acelerada da biodiversidade. O que é isso? Desaparecimento ou declínio do número de espécies de plantas e animais e dentro de cada espécie o desaparecimento e o declínio do número de indivíduos, né? Então a gente tem que rever isso daí. Bom, mas que paradigma é esse, né? Que a gente tem e que está usando para não prestar atenção nessa pegada ecológica desastrosa. Nós temos um atavismo cultural, né? Desse tal de antropocentrismo. Antropós vem do grego, que quer dizer ser humano, então. É uma forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação a todo o universo. Na Terra aqui, né, nós já tivemos uma época, há muitos séculos atrás, em que o ser humano era colocado no ápice da pirâmide aristotélica por ser um ser especial, né? Então, uma espécie à parte, a única com capacidade de sentir, pensar e sofrer, o que é uma mentira, porque os animais também sentem, eles sofrem, e muitos deles têm, sim, capacidade relativa de pensar, né? Isso vem de muito tempo. Aristóteles, que foi um grande filósofo, até hoje ele tem uma contribuição muito grande no nosso dia a dia, foi considerado o primeiro filósofo da ciência. Ele apoiava o antropocentrismo e tinha também a concepção do geocentrismo. Então, uma das representações desse antropocentrismo, que ele considerava, essa aqui, olha, ele falava, os seres mais simples ocupam a base de uma pirâmide, depois vai indo os mais complexos, até que lá em cima está o ser humano em posição excelsa. Mas se vocês repararam bem, é todo ser humano que está lá, olha, é o ser humano homem, porque nós, seres humanos mulheres, estamos aqui na categoria junto com as baleias, né? Aliás, muito bem acompanhadas, mas é uma coisa muito difícil, né? Esse tipo de concepção. Eu fiz um estudo e eu cheguei à seguinte conclusão, olha, na realidade, quem está no alto da pirâmide aristotélica não é todo ser humano, é o ser humano que em veterinária a gente chama de macho alfa, né? Que é o comandante, é o que tem o poder, que exerce o poder. Porque nós, mulheres, a gente era o ser considerado sem alma até o concílio de Macon, na Gália, que hoje é território francês, né? E no concílio da Igreja Católica, nesse concílio de Macon, então constou da pauta de discussão dos cardeais essa questão, as mulheres têm alma? Por 2 votos, nós ganhamos a eleição e passamos a ser considerados seres com alma, né? Depois, os escravos índios do século, até o século XVI e os escravos negros até final do século XIX, também a religião institucionalizada
considerava que eram seres sem alma. Como é que eles iam conviver com a escravatura? Não é? Bom, então todo mundo tem alma, agora é a vez dos animais, né? Que continuam ainda culturalmente como sendo seres que não têm alma. Haja vista a temática daquele filme, O Pagador de Promessas, que é o filme brasileiro da década de 70, que ganhou o Festival de Cannes, lá na França, né? É um filme muito bonito. Bem, então, essa coisa de dizer que, quem tem alma é uma estratégia, e quem não tem alma é uma estratégia de quem tem de subjugação e de exploração, né? Que é o que a gente vê acontecendo hoje em dia, inclusive com os animais. Nessa revolução científica do século XVII, de que participaram figuras notáveis, eu vou destacar duas figuras. Essa aqui, olha, Francis Bacon e René Descartes. Por quê? Francis Bacon, ele foi, na Revolução Científica do século XVII, importantíssimo para instituir o racionalismo como base da ciência aplicada. Então, esse indivíduo, ele que fez esse modelo de racional da ciência, ele que foi o principal articulador, né? Ele dizia assim, esse conhecimento que a gente vai adquirir através do racionalismo como base da ciência, ele tem que ser um conhecimento exotérico e não esotérico ou contemplativo. Ele tem que ser colocado a nosso serviço para conhecer a natureza, para utilizá-la a nosso benefício. E na literatura relativa ao Francis Bacon tem uma coisa interessante que é assim, ele recomendava que nós deveríamos torturar a natureza como faríamos a uma mulher para extrair os segredos. Olha que coisa, não é? Então, a Francis Bacon, ele praticamente instituiu essa recomendação dentro do paradigma antropocêntrico, que era que o nosso conhecimento devia ser designado para conhecer a natureza e para extrair dela os benefícios em favor do próprio ser humano, né? Outra figura é de René Descartes. Então, Descartes, ele foi extraordinário, né? Ele fez a concepção mecanicista do universo, concepção mecanicista dos seres e tudo. Mas todos eles eram profundamente religiosos. E, por influência religiosa, ele considerava que a sensibilidade era atributo da alma, e só quem tinha alma era o ser humano. Então, os animais eram máquinas automatizadas. Tanto que é atribuída a Descartes a recomendação de que quando a gente ouvisse gemidos dos animais, jamais devíamos interpretá-los como sinais de sofrimento, mas apenas como automatismos da máquina, à semelhança dos ruídos produzidos por uma roda de carroça em movimento. Olha que coisa, né? Tanto isso é verdade que hoje persiste esse resíduo, que pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, do qual honrosamente eu sou assessora técnica como médica veterinária, então o Fórum tanto fez até que o plenário do Senado Federal aprovou um projeto de lei definindo que os animais passavam a ser considerados seres sencientes, embora despersonificados, porque os animais são considerados até hoje, pelo direito, pela justiça brasileira e mundial, como bens semoventes. Então, assim, você é dono do animal, o animal tem um preço, não é? Então, é uma coisa, os animais são coisificados. E esse projeto de lei, essa lei, ela acrescenta dispositivo à lei de crimes ambientais, determinando que os animais não fossem mais considerados bens semoventes. Mas olha só a restrição. Olha só. Estão fora do âmbito desse projeto de lei animais ligados à agropecuária, à ciência e à cultura. Ou seja, esses deprimentes espetáculos de diversão do ser humano. Rodeio, vaquejada, tourada, farra do boi e outras coisas, né? Então, essa visão utilitarista dos recursos da natureza, inclusive dos animais, persiste até hoje, inclusive com a aquiescência da nossa própria legislação, né? Então, a situação é bem difícil. Bom, então nós estamos em pleno furacão. Acho que eu pus uma imagem aí muito dramática, né? Bom, mas com isso o que significar
a vivência da humanidade aí agora pelo Covid-19, a gripe do frango que teve aí um tempo atrás, o ebola, a cólera, a gripe espanhola, a doença da vaca louca, né? Então são momentos muito difíceis que a humanidade vive em função do quê? Eu ainda comentava antes de entrar aqui na palestra. A gente sempre teve medo de um confronto de ser humano com ser humano, né? Politicamente assim, começado, por conta de uma guerra nuclear, de uma guerra biológica, tudo. Olha, quem está fazendo assim agora esse flagelo para a gente é um ser que nem classificação tem, né? Então, exemplificando tudo isso, eu vou falar um pouco da doença da vaca louca, até porque a doença da vaca louca que dá em bovinos e é uma infecção que em outras espécies também, animais, é muito frequente, apesar de não ser dessa área dentro da medicina veterinária, eu ouvi muito a respeito disso, né? Então, eu vou falar a respeito do prion, que causa a doença da vaca louca. Então, a pergunta que a gente faz é isso, será que nós temos alguma responsabilidade nisso ou não? Eu deixo como pergunta porque é um questionamento mesmo, né? A gente não tem respostas definidas. Bom, esse prion, esse nome foi dado pelo Stanley Prusiner, da Universidade da Califórnia, em 1982, e ele tirou de duas palavras, olha, Proteinaceous Infection, né, juntou as duas palavras, e com essa sigla aqui, PRP, o prion, então, é conhecido aí nos meios acadêmicos. Então, é um agente infeccioso composto por proteínas com forma aberrante. Caracteristicamente diferente de outros agentes infecciosos, não possuem ácidos nucleicos, ou seja, não tem DNA e não tem RNA, né? Essa proteína, com forma aberrante, é causadora de encefalopatias espongiformes, transmissíveis dentro de cada espécie. Muitas espécies de mamíferos têm essas encefalopatias espongiformes e os seres humanos também têm, né? Especificamente em relação à encefalopatia espongiforme bovina, que infelizmente é transmissível também para o ser humano, causando a doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Ela começou lá nos anos 80 na Inglaterra e foi chamada vulgarmente de doença da vaca louca. Os investigadores, os pesquisadores, fizeram pesquisas minuciosas em relação à encefalopatia espongiforme bovina, principalmente pelo fato dela contaminar seres humanos, né? Desse agente contaminar seres humanos. Então, o que eles fizeram? Olha que interessante. Então, eles fizeram estudos epidemiológicos vendo todas as variáveis possíveis. O pedigree dos animais, a época reprodutiva desses bovinos, que tipo de pastagem eles tinham, se era rotação de pastagens, ou eles viviam em ambientes hermeticamente limitados, viram a alimentação que eles tinham, ou seja, varreram todas as possibilidades. Então, eles concluíram o seguinte, a encefalopatia dos bovinos, ela estava associada a um único fator, que era o consumo de farinha de carne de ossos, né? Que lá eles chamaram de meat and bone meal. Por quê? Ou também era chamada tem esse nome. Então é uma coisa muito esquisita. Por quê? O que é essa ração de farinha de carne de ossos? É uma transformação industrial de tudo quanto é bicho estrupiado, bovino, ou animais que estavam muito doentes com algumas infecções ou incapacitados, com fraturas, às vezes com claudicação, animais doentes, animais em agonia e animais mortos. Cada uma dessas condições, em inglês, começa com a letra D, D de dado. Então, era também chamada esses animais que compunham essas rações de 4D, né, 4D. Então, isso é uma coisa aberrante, porque os animais são seres herbívoros e foram alimentados durante tempos e tempos com farinha de carne e ossos da própria espécie. E por que os autores valorizaram esse fator, né? Que transformou bovinos herbívoros em carnívoros comedores da própria espécie? Em virtude de um trabalho do professor Gay Dussek,
que foi prêmio Nobel de 1976, prêmio Nobel de Medicina, por ter descrito a epidemia de curu em nativos de Papua Nova Guiné. Eles tinham essa encefalopatia e eles eram antropófagos. Então, esse professor Gueidoucek, ele correlacionou o fato dos indivíduos se alimentarem de material da própria espécie com a ocorrência dessa encefalopatia, né? Então, quando eles encontraram, vendo todos os fatores que causavam encefalopatia nos bovinos, eles valorizaram o único que encontraram, que era o fato dos bovinos, que são animais herbívoros, estarem consumindo ração de farinha, de carne e ossos de bovinos também, né? Ou seja, eles foram transformados em comedores da própria espécie. Isso é uma coisa muito grave, né? Porque acabou dando um desequilíbrio muito grande. Vamos ao Livro dos Espíritos, capítulo 6, que trata já das leis morais, né? O terceiro livro do Livro dos Espíritos. Na lei de destruição, no item 2, que trata dos flagelos destruidores, na questão 737, Kardec pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Aqui está um termo muito pesado, né? A gente poderia substituir. Com que fim Deus permite a ocorrência de flagelos destruidores da humanidade? Olha a resposta. Eu resumi um pouquinho porque ela é muito longa. Para fazê-la avançar, para fazer a humanidade avançar mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Chamais de flagelos essas coisas por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, que demoraria séculos e vai demorar só alguns poucos anos, né? Então, o diagnóstico atual da nossa espécie, né? Eu trouxe essa piadinha aí, é o seguinte: no nosso processo evolutivo, a evolução orgânica vai continuar, a nossa evolução intelectual está muito bem, obrigado, mas a nossa evolução moral está muito aquém do que a gente poderia ter, né? E toda essa nossa, o aspecto moral da nossa doutrina implica nas nossas escolhas. E nós temos feito aí durante a nossa vivência no planeta escolhas muito equivocadas, né? Deixando essas pegadas ecológicas que são muito preocupantes, né? Então vamos ver rapidamente para o final, porque eu estou vendo que o meu tempo já está vencendo, né? Nós vivemos hoje no planeta questões morais muito graves, né? O aborto está banalizado, existe eutanásia neonatal na Holanda, já está contaminando outros países, né? E esse médico, o doutor Eduardo Verhagen, ele quer estender essa conduta da eutanásia para doentes psiquiátricos graves. Tem também a clínica de suicídio assistido lá na Suíça, né? Então, nós vivemos crises muito graves, além da miséria, da fome e tudo mais, né? Então, a doutrina espírita como recurso, nós temos um recurso extraordinário na doutrina. E em vários momentos, a doutrina nos diz que o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade, né? Como no Livro dos Médiuns, no item 303. Na Revista Espírita de Kardec também tem um chamamento de que o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, além de tudo, é estudar a isso, aquilo, mais chegar nas consequências morais, né? A gente vai no Livro dos Espíritos, questão 629. Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E a gente chegou a um momento de reflexão em que, para o bem de todos, nós temos que colocar o outro, o ser humano, os animais, as plantas, a qualidade da água, a qualidade do ar, não é? Porque nós estamos avançando o nosso sinal. Então, esse nosso atraso moral, por que será que ele aconteceu? Olha o que diz o Livro dos Espíritos 785. O progresso intelectual avança sempre, a gente viu isso, mas o progresso moral é muito difícil. Por quê? Existem dois obstáculos que são o orgulho e o egoísmo. E como o progresso intelectual que nós temos agora pode nos ajudar no progresso moral?
dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Portanto, está na nossa mão, né, a gente fazer as escolhas certas. Desde quando a Terra se encontra em transição planetária? Eu vou falar rapidamente, mas na Gênesis, capítulo 18, lá no final, tem uma comunicação do Espírito Arago, que diz o seguinte: nosso globo também está sujeito à lei do progresso. Progrediu em muitos casos, mas ainda lhe falta a caridade, a fraternidade, a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Não são hoje as entranhas da Terra que se agitam, são as da humanidade. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral. Portanto, não é? Conclusão, o nosso planeta depende de nós. Na 789 do Livro dos Espíritos está escrito: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco. Né? É a nossa decisão. Por isso que no Evangelho está escrito lá: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Né? O que nós vamos fazer com esforço e com vontade. Só para lembrar, pessoal, tudo isso que nós falamos, a gente tem que deixar de lado esse paradigma antropocêntrico. Ele não vale mais, ele não tem a menor razão, não tem nenhum argumento para que a gente mantenha esse resíduo nas nossas vidas. Então, existe a proposta de um novo olhar. É o paradigma ecocêntrico ou biocêntrico. É assim, a própria física quântica admite que o universo ele é vibratoriamente composto de uma rede multidirecional de várias coisas para lá para cá, com todos os seres ali dentro. Então estamos todos ali, olha, não tem lugar privilegiado para ninguém. E a harmonia do todo vai depender da harmonia de cada um de nós, né? Fritjof Capra, no seu livro A Teia da Vida, ele diz: nós somos só mais um fio da teia da vida, não é? Junto com todos os outros, né? E surge diferente o conceito de indivíduo e de pessoa. Indivíduo é cada unidade, pessoa é a maneira como cada ser se relaciona harmonicamente com os outros seres. Não é? Então, a nossa transcendência vai acontecer através da nossa pessoalidade. Portanto, essa mudança de paradigma, do reducionismo para o holismo, da competição para a cooperação, da exploração para a conservação, quantidade para a qualidade, dominação para a participação, proselitismo para o testemunho, racional para o intuitivo. Eu recomendo esse livro do Fritjof Capra, que é maravilhoso nesse sentido. Né? No sentido da cooperação, eu vou terminar a palestra mostrando para vocês esse slide. Olha, esse indivíduo aqui, que estuda o processo evolutivo dos seres, ele fala que em alguns locais a competição é um elemento de evolução, né? Então vai vencer aquele que tem mais condições, que é mais forte e tal. Mas a cooperação, ela é um elemento muito importante nos organismos que já têm uma organização social. Ele fala, por exemplo, nas formigas, nas abelhas, no cupim, não é? Então vocês vejam aqui olha que coisa impressionante. Para chegar àquela folha que deve ter algum alimento para elas, olha que elas fizeram um trabalho de cooperação, né? E olha o que ele diz: essas pesquisas mostram que a cooperação emergirá mesmo entre indivíduos egoístas, se eles se organizarem para que possam se beneficiar dos seus atos cooperativos. Então, até porque lembra que o egoísmo e o orgulho são os dois entraves do progresso moral? Mesmo esses indivíduos egoístas, se eles participarem de atos cooperativos, eles estarão ajudando a si próprios e a outros indivíduos, né? Então, a cooperação é um elemento essencial nessa nossa proposta. Terminando, eu vou trazer uma página de Emmanuel. No final do capítulo 1 desse livro, Roteiro, eu gosto muito dessa página. Ele diz assim, olha: partindo dos elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação deambula na terra à maneira do viajor, incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que ainda o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando
os fundamentos espirituais da nova humanidade. Pessoal, eu pergunto para vocês, quem é esse homem que se refere a Emmanuel? Somos nós. Sou eu, é você, somos todos nós, né? Então, embora ainda as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, nós temos que reconhecer a importância que nós temos como elementos de transformação evolutiva do nosso planeta, não é? É o chamamento de Emmanuel, é o edital de convocação de Emmanuel para que a gente participe desse grande processo, né? Pessoal, agradeço a participação de todos, eu me desculpo de ter avançado um pouco no tempo e fico à disposição agora, pedindo as bênçãos de Jesus, nosso mestre, para que vocês possam perguntar ou fazer algum comentário, viu? Então, eu fico disponível. Muito obrigada, pessoal. Ivênia, nós é que agradecemos, tá? Sempre você trazendo para a gente, né, de uma forma bem didática, esses conhecimentos tão importantes. Toda palestra sua é enriquecedora de conhecimentos. Tá? Obrigada, Zé. Muito obrigado mesmo. Instigante, tá? Né? Esse tema é muito instigante. É isso aí. A gente abre aí para perguntas, né? Que podem ser feitas pelo bate-papo, levantando a mãozinha, entendeu? De cada um. Eu vou fazer a primeira pergunta, Ivênia. Pois não, Zé. O que você acha assim, que essa pandemia vai trazer em termos assim de transformação para a humanidade? Assim? Olha, Zé Roberto, eu sou muito otimista. Eu, lembrando várias comunicações que tem obras póstumas de Kardec, falando da regeneração da humanidade, tem um trecho em que eles dizem assim, olha, o planeta vai ser promovido para o planeta de regeneração. Isso está acontecendo com a ajuda dos amigos espirituais. Vai acontecer assim, os espíritos renitentes, no mal, eles serão transferidos para outro planeta, né? E eu fiquei pensando, qual será o critério para pegar as pessoas e transferir para outro planeta? Eu fui lendo o texto, mais para frente tem a explicação, diz assim, olha, essas pessoas que ainda estão no mal, mas eles têm a sua ignorância maior do que a maldade, eles têm chance. Porque quando eles receberem conselhos, eles forem orientados, eles terão chance de permanecer no planeta. Agora, aqueles em que a maldade for maior do que a ignorância, não adianta investir nessas criaturas, eles serão transferidos para outros planetas. Né? Pois é, eu sou muito otimista, porque eu acho que uma grande parte da humanidade vai aproveitar essa oportunidade, como diz o Livro dos Espíritos, né? Para promover a sua transformação moral. Porque, olha, todo esse período que a gente está dentro de casa com a família, nós espíritas fazendo evangelho no lar, as pessoas todas fazendo preces, você viu como a cooperação ela está sendo muito grande entre as pessoas? Então, é assim, tem grupos que estão fazendo máscara, tem o pessoal que vai dar alimento para o outro, tem as pessoas que vão dar suporte psicológico. Então, essa tal de cooperação de que fala aquele autor que eu citei, ela está sendo, neste momento, valiosa para a nossa transformação moral. Então, eu acho que a grande parte da humanidade vai sim aproveitar essa oportunidade para melhorar moralmente. Vai ter uma pequena parcela daqueles em que a maldade é maior do que a sua ignorância, e esses aí eles vão persistir, né? Não vai ter jeito, não. Mas eu sou otimista. Obrigado. Tem uma da Núbia no chat. Qual é a pergunta? É um prazer ouvi-la sempre. Muito obrigada. Abraço fraterno. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Pode falar sobre a capacidade relativa de pensar dos animais? A pergunta da Núbia. É assim. Culturalmente, a gente colocou um muro de Berlim, né, entre os seres humanos e os animais. Quando a gente estuda esse processo evolutivo, a gente vê que do ponto de vista evolutivo orgânico, não tem muro nenhum, né? Uma coisa é um processo. Do ponto de vista espiritual também, está na Gênese. Está na Gênese de Kardec, capítulo 11, itens 15 e 16. Eu vou repetir o item 16 do capítulo 11, está escrito assim. É provável que esses primeiros espíritos humanos que encarnaram dessa maneira em corpos de animais, dos macacos, e foram se desenvolvendo, pouco diferisse no macaco em sua forma exterior e também quanto à sua inteligência. Né? Então, a gente vê que isso não existe.
Apesar disso, nós sabemos que os animais, o modelo de construção do cérebro humano é herdado do modelo de construção do cérebro dos animais. Então, quando eu comecei lá na veterinária, como docente de anatomia, o que eu fiz? Assim que eu entrei lá, teve um curso de neuroanatomia do cérebro humano na Faculdade de Medicina, com o professor Max de Barros Erhardt. Eu me inscrevi, fui lá. Estudei o cérebro humano do ponto de vista macroscópico e mesoscópico. Aí chegou na veterinária, eu falei, eu quero estudar o cérebro dos animais. E comecei a pegar cérebro de tudo, de cavalo, de bovino, de todos os animais que apareciam, de macaco, do zoológico, de girafa, do que eu tinha. E eu comecei a perceber que o modelo de construção é o mesmo. As peças são as mesmas. Então, os mamíferos, né, vamos falar dos mamíferos, eles têm a mesma coisa que o cérebro humano tem. Tem tronco encefálico, tem cerebelo, tem a região talâmica, tem hipotálamo, tem pineal, tem os núcleos da base, tem o córtex cerebral, com as mesmas regiões que são relativamente menos desenvolvidas do que no ser humano, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os hominoides, que são os macacos que têm uma morfologia mais próxima do ser humano, os macacos sem cauda, chimpanzé, orangotango, gorila. Então, eles têm um lobo frontal já bem desenvolvido, né? E tem experiências feitas em ressonância magnética funcional em cães, tem vários trabalhos já. Então, eles fazem o seguinte, eles treinam o cachorro para ficar bem quietinho dentro daquele tubo perverso, né? Eu falo perverso porque eu sou claustrofóbico e tive que entrar naquele tubo já algumas vezes. Então, eles põem fone de ouvido nos cães e emitem vários tipos de som. E vão marcando as áreas cerebrais, as áreas do córtex cerebral. Quando o tutor do animal, o dono dele, fala com ele carinhosamente, marca o quê? Marca a área auditiva, a área visual, porque ele faz uma associação de ideias. Ao ouvir a voz do tutor, ele já idealiza a imagem dele, o que marca a área visual. E marca também o lobo frontal, a área pré-frontal do lobo frontal. Ou seja, ele faz uma associação de ideias e ele entende, ele decodifica a situação, ele entende o que está acontecendo. Isso em cães, né? Então, os autores concluem assim, uma literatura que eu cito aí e que eu coloquei outro dia numa palestra, do Hendricks e colaboradores. Quando é o tutor que fala carinhosamente com o cão, são marcadas as mesmas áreas cerebrais que são marcadas no ser humano na mesma situação, quando alguém fala carinhosamente com ele, né? O que indica que nesses animais existem as áreas de processamento da voz, como existem no cérebro humano. Então, hoje, esses estudos em ressonância magnética funcional, eles estão mostrando que os animais têm, sim, uma capacidade de codificar sinais, de fazer associação de ideias. Tem um livro do Roger Fuchs, que é um biólogo americano. Durante mais de 30 anos, ele ensinou chimpanzés a linguagem dos deficientes auditivos. Essa linguagem tem mais de 150 sinais. Eles aprenderam todos os sinais e aprenderam a ficar livremente com seres humanos e com outros chimpanzés. E o Roger conta num livro que se chama O Parente Mais Próximo, já aqui traduzido para o Brasil, ele conta que, através dessa linguagem, os chimpanzés mostraram que eles têm atributos na mente que a gente achava que eram só atributos do ser humano, como associação de ideias, noção de passado e de futuro, recordações. Eles têm emoções como tristeza, como alegria, como ansiedade, né? Então, olha, a gente ainda conhece muito pouco dos animais, mas com certeza a gente já tem elementos para derrubar esse muro que a gente coloca dizendo que o ser humano age com inteligência, os animais por instinto. O ser humano tem razão, os animais não têm. O ser humano é racional, os animais não são. Não é mais assim, né? Existe um crescendo, um gradiente diferente para cada espécie. E na década de 60, teve um grande avanço nesses conceitos, porque não se tratava de mente nos animais, de jeito nenhum. Até que o Gregory Bateson, um biólogo americano,
ele considerou a mente como sendo o processo cognitivo de manifestação da vida. Com isso, ele conferiu mente a todos os seres vivos, cada um com a sementezinha, né? E com isso ele derrubou aquela visão cartesiana de que a mente seria atributo só do ser humano, né? E que os animais seriam máquinas automatizadas. Foi um grande avanço. A partir daí, meados da década de 60, começaram as pesquisas procurando se os animais têm inteligência, se eles têm memória, se eles fazem associação de ideias e tudo mais, né? Mas hoje ainda a gente tem um longo caminho a percorrer, né? Principalmente derrubando esses resíduos culturais, né? Mas essa temática toda é muito bonita. O Wilson, quer fazer? Olivênia? Oi, Wilson. Prazer falar com a senhora. Hein? Obrigada, igualmente. Olha, eu vi uma entrevista, com com a antropóloga americana, Margaret Mead, e perguntaram a ela qual o momento que ela considerava que começou a civilização humana. E ela respondeu que talvez esse marco foi um osso, fêmur, que foi descoberto de um fóssil. Esse osso foi fraturado e ele estava consolidado. E aí foi interpretado que, como o osso fêmur é um osso muito longo, para ele cicatrizar, ele precisa no mínimo de 6 semanas. Então, essa tribo, então, desse fóssil, ele provavelmente ficou 6 semanas cuidando desse indivíduo, porque esse indivíduo não pôde andar, não pôde caçar, não pôde colher, não pôde fazer nenhuma atividade de sobrevivência. Sim. E essa tribo, então, teve essa consciência de cuidar um do outro, mesmo que não fosse produtivo. Então, ela considera que a partir daquele momento é considerado o início da civilização. Ela falou na pré-história, eu não sei bem qual é essa data, não sei se a senhora tem essa informação. É isso que eu ia te perguntar, se ela citou alguma data, né? Ela falou próxima pré-história. Porque nessa disciplina que eu fiz lá de evolução humana com o Dr. Walter Neves, ele falou assim, que a antropologia é a ciência mais inexata que existe, porque cada hora acha um pedacinho de ossinho de coisa, e ainda mais agora podendo fazer o DNA, está assim uma coisa extraordinária, né? Eles acharam agora recentemente, Wilson, uma falange do dedo mínimo de um indivíduo, lá no centro de caverna. Achavam que era do Neandertal. Foram fazer o DNA, não é. É uma espécie nova, que eles não sabem o que é, né? Então, a pré-história, eu não sei pré-história, o que seria pré-história. Talvez fosse do Sapiens antigo, né? O Neandertal também era um indivíduo que tem uma cultura, ele fazia sepultamento cerimonial dos mortos, né? Que é também um outro índice de cultura. Então tem uma porção de coisas aí, mas é muito interessante isso, né? Eu vou passar para a senhora. Quer dizer, o indivíduo ele foi cuidado, né? Porque o indivíduo que está com o fêmur quebrado, ele não anda. Alguém precisou levar comida para ele, né? Pelo menos 2 meses. Muito interessante, Wilson, essa tua observação aí. Muito interessante. Eu vou passar a referência para a senhora. Passa depois para mim. Ótimo. Você tem a pergunta do Odilson aí no chat. O Odilson, a última pergunta, por causa do horário. Tá? A pandemia tem prazo de validade? Eu espero que seja curto. Eu espero que seja curto aí, porque... Mas não tem prazo. Mas ela vai passar, né? Como passaram outras, né? Nossa, daí muito para trás da nossa história tem peste negra. Nossa, que foi um horror, né? Varíola, gripe espanhola, foram coisas horrorosas, né? Mas passou, já passa, né? Depois algumas coisas voltam, né? Por exemplo, varíola começou a ameaçar de voltar, sarampo começou a ameaçar de voltar, hanseníase, né? Apesar de não ser uma epidemia, mas é uma doença muito antiga, que hoje em dia nós tivemos casos lá de pós-graduando nosso lá com hanseníase, né? Que a gente fala, nossa, a hanseníase era uma coisa da época de Jesus, uma coisa muito antiga, né? E eu, quando era criança e moça, eu morei na minha cidade natal,
bem vizinho da minha cidade natal, tinha um leprosário. Porque naquela época, até a década de 50, assim, era obrigatório o indivíduo que tivesse diagnóstico positivo ser internado, né? E até eu conto casos, né? Nesse livro que eu escrevi, O Último Espiritismo, eu conto o último capítulo do meu avô, que criou o Centro Espírita da minha cidade, e o meu pai, os meus tios, cuidavam muito das famílias pobres que moravam na periferia da minha cidade e cujo chefe da família estava internado no leprosário, né? Então, essas coisas, tudo vai passando. Mas a nossa pandemia de hoje, eu não sei não como é que vai ser, né? Cada um faça a sua parte, que ele vai passar, isso mesmo. Quanto mais cuidado a gente tiver, quanto melhores escolhas, né? Cuidando da nossa parte moral, até... E eu procurei passar esse recado, né, Wilson, de que a nossa atitude moral, ela não é só para com a gente mesmo, para com o próximo humano, mas é com todo o planeta, né? Porque a gente já está precisando no planeta e meio, a gente só tem um planeta onde a gente mora, não tem outro lugar, não é? Então a gente tem que investir nisso, mas essa pandemia vai passar e eu sou otimista de que o resultado moral, o progresso moral vai ser positivo, se Deus quiser. E Ele quer. Muito obrigado, Irvênia. Obrigado a todos pela presença. Tá? Lembrando que essa palestra está gravada no YouTube e amanhã já está à disposição de todos. Ah, tá bom então. Pessoal, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz de encontrar vocês e de realizar essa tarefa com vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Até mais então, viu? Até mais. Um abraço para todos aí. Boa noite, professora. Um abraço para todo mundo, viu? Boa noite, professora. Eu falo de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Olá, como vai? Tudo bem. Frequentamos aqui a Associação Médico Espírita de Nova Friburgo também. Grande abraço para a senhora, prazer em conhecê-la. Obrigada pela participação de vocês, viu? Muito obrigada, um abraço. Gratidão, obrigado. Obrigada, igualmente. Quem falou foi Marlon, Irvênia. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, gente? Agradeço a palestra. Deus Vocês são muito queridos. Obrigada. Estou torcendo aí para que as dificuldades todas da pandemia não atrapalhem o Medinesp, né, Zé? É verdade. Irvênia, querida, Maria Regina. Oi, Maria Regina, como vai? Muito bem, graças a Deus. Muito obrigada. Feliz por estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Que bom que você está aí. Obrigada, viu? Um abraço. Um beijo grande, bem. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Tchau. Alô, mãe! Oi, Flávia. Olá, Flávia. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, filho. E você? Tudo bem. Foi ótima a palestra, hein? Que bom. Fiquei bem Obrigada. contente. Um beijo para você. Tchau. A Flávia me ajudou bastante aí com o Sapiens, porque esse livro é dela. E ela me emprestou. Mas agora, como ela está em São Paulo, eu estou fora de São Paulo, eu falei, Flávia, olha o Sapiens, isso e aquilo. Aí ela foi me falando. Que bom, hein? Muito bom. Quero te deixar um beijinho. Eu falo de Portugal, do Novete. Eu sou a Gláucia, esposa do Marcelo. Oi, Gláucia, como vai, querida? Colega, Gláucia é veterinário, Marcelo também, o filho deles também. Muito obrigada, viu? Abração para vocês. Eles são muito queridos lá de Portugal, do Porto. Olha, eles estão 5 horas na frente. Legal, Nossa, é madrugada lá. Lá é 1h da manhã. 2, né? 9, 5, 14, exatamente. Doutora Irvênia. Oi, bem. Doutora Irvênia, aqui é a Karen. Eu estou falando da Austrália, acompanhei sua palestra maravilhosa. Gratidão, amiga. Amém. Muito obrigada, viu? Um abração para você aí, Karen.
Olha que coisa boa essa ferramenta, né? Puxa vida. No YouTube tivemos 22 telespectadores, bem assim, bem até o final. Eles foram direitinho. Muito obrigada. Dá um abraço em cada um, viu? Eles agradeceram porque eles não conseguiram entrar na sala. Acabou o espaço, deu 100 pessoas, aí não deu mais. Ah, tá bom. Um abraço para todos. Irvênia, um abraço do Alton, aqui de Pelotas, na frente da lareira. Ah, bom. Quem é o Alten? Alten, isso. Ah, já vi, já conheci a voz. O Alten, Zé Roberto, foi nosso pós-graduando lá em São Paulo. Gaúcho, lá dos Pampas, né? E espírita, amigo nosso, assim, do fundo do coração. Olha, coisa boa a gente encontrar todo mundo, né? Isso é maravilhoso, meu Deus, maravilhoso. Bom, acabou e a gente não quer acabar, né? Não é assim? Deixa só, São então, Carlos Sanches aí, de Campo Grande. então eu vou falar um pouquinho para a senhora, doutora Irvênia. Tem uma entrevista que eu gravei da senhora. Quem fez a entrevista com a senhora foi a Jônia, porque fomos também naquela mesma reunião que nós fizemos uma gravação que a AME tem colocado, talvez uma das últimas entrevistas da doutora Marlene Rossi. Eu vi essa entrevista recentemente. Ah, que coisa! Então, aquela e essa que a senhora está, também fomos nós que fizemos a gravação lá naquele congresso lá. Sim. Por isso que eu queria cumprimentar a senhora, porque eu não vi mais a senhora depois daquela época. Agora estou aqui no Zoom, podendo vê-la. Olha, a gente vai fazer uma live aí para Campo Grande com o Décio. E com o doutor Sérgio Lopes. Lopes. Não marcou data. Mas é sobre o cérebro triuno e vamos os três, eu, o Décio e o Sérgio Lopes. Bom você ter participado, viu? Um abração para todos aí de Campo Grande, viu? Tomoco. Ah, Tomoco. Quando é que você volta para cá? Que falta que você me faz, viu, criatura? Então vem para cá. Olha, agora é provável que meados do mês eu vá um pouco para São Paulo, viu? Ficar lá um pouquinho, depois eu volto. Mas eu volto, aí eu te ligo, viu? Parabéns, adorei a sua palestra. Obrigada, Tomoco. Um abração para você, viu? Um abraço. Obrigada, querida. Obrigada a você, Irvênia. Tchau, tchau. Irvênia, só senti um problema nessa transmissão. Deu a vontade de abraçar a senhora e a gente não pôde. Pois é! Vai ficar para o Mednesp, né, Zé? Olha, eu falei que a hora que a gente se encontrar vai ser assim uma super produção de abraços, viu? Porque a gente tem falta mesmo, né? Que coisa. Vai ser um quebra-costela, Irvênia. Estar junto. É verdade. Tá bom, gente. Então tá, pessoal. Senão a gente vai fazer outro encontro aqui, né? Obrigado a todos, tá? Uma boa noite. Na próxima semana vamos dar continuidade, tá? Às nossas palestras, tá? Depois a gente divulga o tema e o palestrante. Tá bom? Okay. Até mais, viu? Um abraço. Um abraço. Obrigado, Irvênia. Muito obrigada. Até mais, Irvênia. Boa noite, obrigada. Um abraço para a doutora Ana Catarina. Tchau, tchau. Obrigada, seu Carlos.